Olá pessoal, eu quero conversar com você pela filosofia nossa de cada dia sobre a questão política em torno à pandemia de Covid-19 e agora então não bastasse toda essa celeuma de consequências desastrosas que nós vivemos desde março, desde fevereiro em alguns casos, também uma super celeuma em torno à produção de uma vacina capaz de resolver esse problema em torno ao Covid-19. Nós estamos vendo mais uma ramificação perigosa desse grave problema institucional, porque vocês vejam, isso é muito interessante, a questão do coronavírus hoje é, antes de tudo, um problema institucional, caudatário de uma crise institucional muito grave, ok? Em que o nosso presidente da República, o nosso executivo federal, não só se recusa a assumir a responsabilidade em torno a uma coordenação com estados e municípios relativamente ao tratamento, ao enfrentamento desse problema, como também agora politiza a questão do desenvolvimento de uma vacina, em particular no caso da vacina chinesa, a Coronavac, que está sendo produzida em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo, e nesse caso porque o João Dória, governador de São Paulo, encabeçou o acordo com o laboratório Sinovac para a produção dessa vacina, a Coronavac. Então, a negativa do governo federal em apoiar esse trabalho, encabeçado, no caso, pelo governo de São Paulo, mas que é, antes de tudo, uma responsabilidade federal e, na verdade, do interesse de todos nós, cidadãos e cidadãs brasileiros, ok? Aliás, lembrem que o seu general, ministro da Saúde, sempre me esqueço o nome dele, mas enfim, é um baita de um capacho dessas loucuras do nosso presidente, havia anunciado a compra de 42 milhões de doses e de um dia para outro, porque o governo federal, nosso presidente no caso, não gostou da situação, em particular por envolver João Dória, cancelou a compra, deixou a compra em suspenso. Embora algumas notícias digam que vai efetivamente ser comprada, nós estamos percebendo que isso dificilmente vai acontecer, a menos que seja por uma pressão da Câmara dos Deputados, da sociedade civil e talvez do Judiciário. Mas do Executivo, com certeza, nós não vamos esperar esse protagonismo em torno à vacina chinesa. Mas eu quero conversar em torno de vocês com essa questão, porque hoje o nosso presidente fez algumas declarações absolutamente estapafúrdias, que não só debocham, minimizam a situação, como simplesmente colocam todo esse fato de mais de 166 mil mortes como se fosse um nada. Inclusive das próximas mortes que vão ocorrer, porque até nós não termos vacina, nós teremos com certeza muito mais mortes, a continuidade dessas mortes, mesmo que num nível não tão elevado. Ok? Vocês vejam que hoje o presidente Jair Messias Bolsonaro chamou atenção para duas coisas. Primeiro, aquela afirmação, Bolsonaro venceu mais uma vez, dentro do contexto da suspensão por parte da Anvisa dos testes relativos à Coronavac, devido a um equívoco de interpretação em relação ao falecimento de um dos sujeitos que estava recebendo a vacina, ou enfim, que estava como placebo. Não foi especificado de modo específico se ele recebia a vacina ou se ele estava recebendo placebo, mas enfim, o sujeito se suicidou e foi informado à Anvisa, e a Anvisa acabou, ou por desconhecimento, ou por erro técnico, ou enfim, às vezes por pressão política, suspendendo temporariamente a continuidade dos testes. Essa foi a primeira observação. Jair Bolsonaro venceu mais uma vez, ok? E em segundo lugar, hoje, à tardinha, numa entrevista correlata, consentânea, a afirmação de Jair Messias Bolsonaro de que Covid é coisa de maricas, ok? Então, vocês vejam situações, falas muito imbecis, que simplesmente não refletem a condição de um presidente da República, do Executivo Federal, enquanto estando responsabilizado por uma coletividade tão ampla. Quer dizer, nenhuma preocupação séria em torno ao trabalho científico, e nesse caso ao incentivo público para que esse trabalho científico efetivamente tenha sucesso e nós possamos voltar a uma vida normal. E aliás, esse é o aspecto importante. Até agora as atitudes do presidente são verdadeiramente criminosas, porque elas simplesmente solapam a possibilidade de uma condução pública, política, institucional
do tratamento em relação à pandemia do coronavírus, da retomada da economia e, nesse caso, de uma resolução científica do problema, porque essa é a questão, como eu dizia logo no início, fundamental. Resolução científica do problema, que não acontece porque nós vivemos numa crise institucional grave, que é anterior, mais séria, no caso, do que a própria crise sanitária e mesmo socioeconômica. E o presidente vem nos dando, desde fevereiro, março, sinais muito claros de que o caminho escolhido por ele é o da autodestruição da nossa sociedade e o da inação, da omissão e, na verdade, de uma desestruturação dos trabalhos em torno ao coronavírus por parte da própria Presidente da República. Primeiro ponto importante que eu lembro em relação a isso, a minimização do problema. É só uma gripezinha. O brasileiro praticamente não pega nenhuma infecção, nenhum vírus, porque vive em muitas situações na lama, cirola na lama. Vocês lembram dessa situação? É uma gripezinha, não morreria nem 1000 pessoas. Aliás, o Osmar Terra, se não me engano, tinha falado de que não iriam morrer nem 800 pessoas, e hoje nós estamos com o segundo maior número de mortalidade no mundo como um todo. 166 mil pessoas, sendo que os Estados Unidos estão com 244 mil. É muito possível, portanto, que dependendo da intensidade da segunda onda, nós passemos para o inglório primeiro lugar como o maior número de mortes, ok? Então, quanto mais há esse trabalho de boicote da ciência, seja no que diz respeito à organização, à racionalização da sociedade para nós evitarmos uma contaminação absurda, seja no que diz respeito então à produção da vacina, quanto mais isso acontecer, mais existirá a possibilidade de nós efetivamente termos um aumento, um incremento muito grande no número de mortes, como de todo modo está acontecendo. Segundo ponto importante que mostra efetivamente essa inação do nosso presidente e, na verdade, mais do que inação, esse trabalho direto no sentido de construir uma situação de caos social, caos institucional que prejudica não só a resolução de um trabalho de isolamento social, mas também, nesse caso, como eu estou dizendo, a produção da vacina. Segundo ponto importante, no caso, é a falsa dicotomia que o nosso presidente tem assumido no que diz respeito ou à economia ou então o isolamento social e o combate ao coronavírus. Aliás, até por isso que fica falando com esse tipo de linguagem homofóbica em torno ao fato de que temos que ser machos e não maricas para enfrentar o coronavírus. Mas vocês vejam mais uma vez, então, a falsa dicotomia, ou o crescimento da economia, ou salvarmos a economia, ou então fazermos o isolamento social. Por que é uma falsa dicotomia? Porque, lembrem de novo da situação básica. A economia, num contexto de pandemia, ela simplesmente tende a travar nos seus aspectos mais básicos, ela tende a decair abruptamente. Como aconteceu, aliás, em todos os países, na faixa de 10% do seu PIB, ok? Inclusive entrando em um processo de recessão, que, aliás, nós já vínhamos de modo muito intensificado com esse decrescimento, ainda já desde o ano de 2016 para cá, agravando-se, então, efetivamente com Jair Messias Bolsonaro. Mas vocês vejam, é uma falsa dicotomia, por quê? Porque num contexto de contaminação ampla, como é o caso do coronavírus, nós temos exatamente um isolamento, uma suspensão das atividades quase que corriqueira, quase que natural. Então, na verdade, não havia outra solução que não efetivamente implantarmos um processo de isolamento social controlado, num primeiro momento talvez mais intensificado e depois com aberturas gradativas. Mas vocês vejam que hoje a Organização Mundial da Saúde aponta exatamente para o fato de que é necessário realizar-se momentos de contenção e momentos de abertura, momentos de contenção, momentos de abertura. E, em particular, algumas situações, como vamos pensar aqui na volta às aulas, talvez nem devesse acontecer durante esse momento em que nós não tivermos acesso às vacinas, ok? Então, o que o governo brasileiro, o governo federal, deveria ter feito nesse momento? Exatamente coordenado esse processo de isolamento social, de enfrentamento da pandemia e, no caso, colocado os seus bancos públicos para financiamento dessa situação de caos, desse emperramento das atividades econômicas, dessa imobilização do âmbito do trabalho. Então não era uma falsa economia. 160 mil pessoas e quase 6 milhões de casos não representam nem moralmente e nem estrategicamente um preço a ser pago, ok? Lembrem inclusive da afirmação, e daí lamento, todos vamos morrer, o que eu posso fazer? Não sou Deus, ok? Sou Messias, mas não sou Deus, alguma coisa nesse sentido. Então foi essa ideia de
de um preço a pagar, no caso desses número de contaminados, de número de vidas perdidas, relativamente à economia como um todo, foi uma falsa dicotomia, porque de antemão, uma epidemia como essa, de rápida propagação e de ampla infecção, amplo potencial infeccioso, simplesmente implicaria exatamente no emperramento das atividades. E é nesse momento que o Estado brasileiro poderia ter coordenado exatamente um processo de isolamento social seguro, intenso, que seria gradativamente relaxado e, nesse caso, também oferecendo efetivamente alternativas políticas e, em particular, no caso dos bancos públicos, para uma retomada da economia. Inclusive, vocês lembram que naquele fatídico vídeo onde nós tivemos um show de horrores contra o STF, contra as instituições democráticas, o tema central era o Plano Pró-Brasil, do general Braga Neto, e ele foi deslegitimado não apenas pelo ministro Paulo Guedes, mas também, no caso, pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, pelo ex-ministro da Educação e pelo ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles. O ministro da Educação agora me fugiu o nome, aliás, de péssima memória. E, aliás, e com isso nós chegamos exatamente ao terceiro ponto, que foi o desrespeito institucional em relação às normas da OMS, da Organização Mundial de Saúde, e aos trabalhos feitos pelo ex-ministro Mandetta no Ministério da Saúde. Nós tivemos um desrespeito permanente na medida em que o presidente perdeu a possibilidade, no caso, frente ao STF, de coordenar, de determinar os rumos da política sanitária no contexto do coronavírus. Aliás, se não fosse por STF, nós teríamos uma tragédia muito maior, porque aí sim o governo federal teria um controle direto sobre as ações de estados e municípios. Então vocês vejam, tendo perdido essa possibilidade de determinar os rumos do tratamento da pandemia, que na verdade seria um isolamento vertical ou simplesmente uma continuidade da vida normal, no caso, o que o presidente Jair Messias Bolsonaro fez? Começou exatamente a assumir uma postura de desrespeito a essas normas da OMS e, no caso, do Ministério da Saúde, e a boicotar, então, as perspectivas de enfrentamento da doença. E a partir do exemplo pessoal, andando sem máscara, gerando aglomerações, falando para os seus fanáticos correligionários, acusando o judiciário, acusando o legislativo, como eu disse, reunindo multidões em padaria, pegando crianças no colo, ao ponto, inclusive, de ter chegado a uma situação de efetivamente ser contaminado com a questão do coronavírus, ok? Ao mesmo tempo, nós temos uma perspectiva, e esse seria um outro ponto, de negacionismo científico absurdo, ok? Primeiro, com a insistência de que, mesmo sem evidências, a cloroquina ou a hidroxicloroquina funcionaria. E nós sabemos que não funciona, que ela causa possibilidade de derrames, ela causa estreitamento arterial e desregula os batimentos cardíacos, ao ponto de o nosso presidente dizer que toma cloroquina, é bem provável que não tenha tomado, e ainda assim fazer então 2 check-ups diários em termos de eletrocardiogramas para acompanhar os batimentos cardíacos, ok? E por fim, então, nós temos agora essa disputa política absurda, ok? Que não vai ter bom termo caso não houver uma reação do legislativo, da sociedade civil e do próprio judiciário. Uma disputa política que pode imperar a produção, o acesso do Brasil a uma vacina, ao ponto de talvez nós sermos um dos últimos países a efetivamente conseguirmos isso, e, da mesma forma, a não ser institucionalizada a obrigatoriedade da vacinação. E, nesse sentido, nós corrermos o perigo de mantermos uma alta taxa de contaminação permanente, porque, de fato, não vai haver uma obrigatoriedade de vacinação. Okay? Então, nós estamos entrando em um processo, um momento político muito sério, uma crise institucional muito aguda, um boicote presidencial muito incisivo em torno à ciência e ao trabalho de estados, municípios e instituições científicas em torno à contenção do coronavírus e à produção de uma vacina que possa nos dar uma cura, se não definitiva, pelo menos muito mais incisiva. Então, é nesse momento que a sociedade civil precisa se organizar, porque nós temos um presidente com uma séria ameaça genocida, ok? Hegemônico institucionalmente e utilizando das instituições para esse trabalho de desestruturação social, ok? Provocando uma crise sem fim em todos os âmbitos, para começar no âmbito institucional.
E nós temos, finalmente, o sério perigo de sermos um dos últimos países a efetivamente desenvolvermos, assumirmos, termos acesso a uma vacina capaz de imunizar a população como um todo. Por isso, mais uma vez, a importância do legislativo, a importância da sociedade civil, a importância dos estados e dos municípios e, mais do que tudo, a importância do judiciário em termos do seu trabalho de fiscalização, orientação e enquadramento do poder político. Ok? Obrigado.